Olá pessoal, nós vamos hoje fazer uma revisão dos nossos conteúdos de AV2, tá? Eu quero de antemão dizer para vocês, como eu já tinha falado na nossa última aula, que foi da SAI, né, a sistematização da assistência de enfermagem, a resolução, e daí que a nossa carga horária ela foi completa e que os nossos conteúdos foram todos abordados, tá? E eu quero informar mais uma coisa para vocês. O que eu quero informar para vocês é uma coisa muito legal, que eu vou começar, que segunda-feira eu vou repetir isso para vocês, e vou repetir na terça, e vou repetir na quarta, e vou repetir na quinta de manhã, tá? Para que vocês não esqueçam. O que é isso? Quinta-feira, dia 25, vai haver uma palestra da nossa presidente do Corém Ceará, né, doutora Ana Paula. E eu queria, né, a participação de todos vocês. Eu sei que alguns não vão poder participar devido ao horário, depois eu vou colocar, a partir de segunda eu vou estar colocando, né, a imagem e o recadinho de lembrete para vocês, certo? E como eu sei que vocês irão se interessar pela palestra, tá? Mas mesmo assim, eu quero dar um presente aí para vocês, tá? Vocês, quem puder assistir a palestra, eu espero que todos, mas compreendo os pouquíssimos que não vão poder, que vocês façam um relatório e enviem para mim, tá? Eu vou deixar, na segunda eu vou ver, eu digo para vocês como é que vocês vão enviar esse relatório para mim, se é pelo Canvas ou se é pelo e-mail, tá certo? Na segunda eu vou dar todas as explicações para vocês, mas eu quero a participação de todos vocês. E aqueles que me mandarem o relatório com as informações aí que foram, né, interessantes na palestra, eu vou dar um ponto na média de AV2, tá? Então, eu sei que vocês não precisam desse ponto, eu sei que vocês iriam assistir independente do ponto, mas mesmo assim eu quero presenteá-los, né? Nesse momento aí distante que nós estamos, tá certo? Pois a partir de segunda, todo dia vai ter um lembretezinho meu até a quinta-feira, que é dia 25, que é o dia aí da palestra. Se eu não me engano, é às 9 horas da manhã, mas eu vou mandar um encartezinho aí para vocês, ok? Então, conto com a participação de todos, tá? E daí nós vamos revisar os nossos 3 conteúdos que irão cair na nossa AV2, tá? O primeiro deles é Lei 5.905 de 73. Eu trouxe aqui os mesmos slides que eu, né, já dei a aula para vocês, por isso que eu vou estar passando alguns, tá certo? Os que eu passar não é porque vocês não precisam estudar não, tá? Mas eu estou só reforçando para vocês, estudem todos, certo? Dê uma olhadinha também na lei, ok? Então vamos lá. Lembrando para vocês que a Lei 5.905 de 73 foi a criação, é a lei que criou os nossos conselhos COFEM-COREM, tá? Lembrando que o COFEM, Conselho Federal de Enfermagem, é um órgão normatizador, tá? Fiscalizador também, mas ele é mais normatizador, né? Porque ele que cria as nossas normas, as nossas leis, as nossas resoluções, decretos, ok? E ele possui uma sede no Distrito Federal, apenas essa sede. Com relação às nossas penalidades, é o COFEM que executa a penalidade de cassação do direito de exercer a profissão. E os CORENs, que é o Conselho Regional de Enfermagem, né, que é um órgão fiscalizador e disciplinador, né? Nós temos um COREN em cada capital do estado, tá? De todos os estados.
e algumas subseções, dependendo aí da extensão de cada estado, ok? Então, vamos lá, né? Os conselhos, eles foram criados, né? É um conjunto de autarquias, né? O que quer dizer autarquias? Que no meio da enfermagem, né, da nossa profissão, não há um sistema maior do que o Conselho Regional de Enfermagem e o Conselho Federal de Enfermagem. Estão vinculados ao Ministério do Trabalho e à Previdência Social, porque nós somos profissionais e nós precisamos trabalhar, né, junto aos nossos direitos trabalhistas e nossos direitos previdenciários, ok? Como eu já falei aqui, existe um conselho regional, né, em cada capital do estado e um conselho federal no Distrito Federal, tá? O Conselho Federal, ele tem 9 membros efetivos, tá? Igual ao número de suplentes, ok? Os conselhos federais têm como obrigação aprovar o regime interno e os conselhos regionais, instalar os conselhos regionais, elaborar o código de deontologia de enfermagem e alterá-lo quando necessário, ouvidos os conselhos regionais. Então, a gente sabe que, tá? Todos os conselhos regionais estão vinculados aí ao Conselho Federal de Enfermagem. E como o Conselho Federal é um órgão normatizador, ele que cria o nosso Código de Ética, que antes se chamava Deontologia, Código de Deontologia dos Profissionais de Enfermagem. Como a gente sabe que a palavra deontologia quer dizer regra, e nós somos seres pensantes, trabalhamos com vida e precisamos ter ética, tá? E precisamos pensar, não só fazer regras, não só executar as regras, a gente pensa e daí o nosso código de éticas ficou o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, ok? Ele também, o nosso Conselho Federal, ele tem como responsabilidade baixar provimentos e expedir instruções para uniformidade de procedimentos e bom funcionamento dos conselhos regionais, dirimir as dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais, apreciar, né, as decisões dos conselhos, instituir o modelo das carteiras e homologar, suprir ou anular os conselhos regionais, tá? Então, todos os direcionamentos dos conselhos regionais têm que ser vistos, apreciados, homologados pelo Conselho Federal. Aprovar anuidades, as contas e as propostas orçamentárias da autarquia, remetendo-as aos órgãos competentes. Nós sabemos que 25% da renda de todo o COREM, ele vai para o COFEM, tá? Os 75% restantes ficam no próprio COREM para que eles possam se manter, tá? Promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional, publicar relatórios, convocar e realizar eleições para sua diretoria e exercer as demais distribuições que lhe forem conferidas por lei, ok? Com relação ao mandato dos membros do COFEM, é um mandato que tem duração de 3 anos, admitindo-se uma reeleição, tá? Quem é que vota para os candidatos do COFEM? Os fiscais, né, e delegados dos CORENs. Então, quem vota para os membros do COFEM são os fiscais e os delegados que trabalham nos CORENs, tá certo? E aqui, né, como a gente já falou, que 25% da renda dos CORENs vai para o COFEM, é isso que o artigo 10 está falando, né? 1/4 das carteiras vão para o COFEM, 1/4 das multas aplicadas dos conselhos regionais vão para o COFEM, 1/4 das anuidades recebidas pelos CORENs vão para os COFENs, as doações, legados, subvenções
oficiais e rendas eventuais, 25% do que é arrecadado nos Coréns vai para o COFEN, tá? Com relação agora falando sobre os Coréns. Os Coréns são instalados em suas respectivas sedes com 5 a 21 membros e outros tantos suplentes, tá? Então, nós vimos, né, aí que os Coréns ele pode ter de 5 a 21 membros, tá? Como é feita essa eleição dos Coréns? É feita por todos os profissionais que são inscritos no Corém, ok? Então, por exemplo, tem uma eleição no Corém Ceará para uma nova presidência, né? Para novos delegados, novos fiscais. Quem é que vota nessa chapa? Nós, profissionais, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que são inscritos no Corém Ceará, tá? E assim, cada profissional de enfermagem vota no estado que trabalha, que é inscrito, que é inscrito no Corém, que vai corresponder realmente ao que trabalha, né? Aqui está falando do voto. Nós, como profissionais de enfermagem, somos obrigados a votar, tá? Que é o que diz aqui no artigo 12, inciso 2º, que nós somos obrigados que ao eleitor que, sem justa causa, deixar de votar nas eleições referidas nesse artigo, será aplicado pelo Conselho Regional multa em importância correspondente ao valor da anuidade, tá? Então, nós realmente somos obrigados a votar, nós somos informados aí no período de eleição e somos obrigados a votar, ok? Caso a gente não possa votar, né, nós podemos justificar, né, uma justificativa plausível aí, certo? E que a gente, ou caso a gente pode aí estar recebendo a multa. Nem sempre recebe, mas estamos correndo o risco de receber, tá? E essa multa vale a anuidade do ano em exercício. O mandato do Conselho Federal, o Regional de Enfermagem, né, do Corém, é também de 3 anos, admitindo aí uma reeleição. Então, aos Coréns compete o quê? Deliberar sobre inscrição no Conselho e o seu cancelamento, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional. Desculpem os gritos, viu, pessoal? É porque em casa é difícil. Então, no segundo aí, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observar as diretrizes gerais do Conselho Federal, fazer executar as instruções e provimentos do Conselho Federal. Então, na realidade, né, os conselhos regionais, eles, né, que cuidam com relação à nossa inscrição no conselho, o cancelamento dessa inscrição, eles que trabalham na questão de ir realmente no campo de atuação do enfermeiro na instituição onde a enfermagem presta seu serviço, e lá ele vai fiscalizar com relação às nossas condições de trabalho, se nós estamos tendo subsídios para realizar o nosso trabalho, como é que a gente está trabalhando, tá? Então, realmente, ele vai até onde nós estamos. Manter o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição, né? Nós temos que, para exercer a nossa profissão, ser inscrito no Corém do estado em que a gente trabalha, conhecer e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis. Com relação às penalidades, nós sabemos que as penalidades que o Corém pode punir os profissionais é a advertência verbal, a multa, a censura e a suspensão do exercício profissional, tá? Elaborar a sua proposta orçamentária, né? A questão do financiamento do Corém, tudo que ele arrecada, né? Com multas, com anuidades, com doações, com eventos, 75% fica, né, para manutenção do próprio Corém, 75%.
E expedir a carteira profissional indispensável ao exercício da profissão, a qual terá fé pública em todo o território nacional e servirá de documento de identidade. Né? Como nós já falamos, nossa carteira profissional ela serve, né, tem a mesma importância de uma carteira de identidade. Zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exercem, publicar relatórios anuais, propor o Conselho medidas visando a melhoria do exercício profissional e fixar o valor da anuidade, tá? Com relação a esse propor melhorias para o exercício profissional, como o Corém, é ele que está na ponta, né? Junto lá com o profissional de enfermagem, então ele vai estar sempre informando ao COFEN os artigos que poderiam melhorar, o que é que podia adentrar nos artigos, o que é que poderia ser mudado. E daí o COFEN vai juntando e cria uma renovação de alguma resolução, tá? E com relação às anuidades, nós sabemos que a cada ano essas anuidades elas mudam, certo? E é de acordo com a categoria, tá? Da classe de enfermagem. O enfermeiro tem um valor de anuidade, o técnico tem outro valor e o auxiliar outro valor. Ok, pessoal? Então, a gente encerra aqui fala aqui sobre prestação, a renda nós já falamos, tá? E as infrações nós já falamos, né? Que a advertência verbal, multa, censura, suspensão são da alçada do Conselho Regional de Enfermagem e a cassação é da alçada do Conselho Federal de Enfermagem, ok? Então, como Lei 5.905, nós temos isso aí para revisar. Não sei se estou falando rápido. Vamos continuar com a próxima lei aí.